volta. Direto dos estúdios da Nova TVC com o programa Goiás Mais Enem na TV. Manu, se liga nesse problema. Diz aí. Um determinado medicamento infantil na bula tem dosagem recomendada de 5 gotas para cada 2 quilos de massa da criança. Se uma criança tem 18 quilos, quantas gotas desse medicamento ela terá de tomar? Quem entra para dar essa explicação é o professor Marcão. Tá contigo, professor? Vamos lá! O problema proposto é um típico problema cuja situação pode ser encontrada utilizando a regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Todo mundo usa a regra de 3 para resolver problemas do cotidiano e usa-se também no Enem, concursos, enfim, em várias situações do dia a dia. Para facilitar, vou mostrar aqui o passo a passo para resolver uma regra de 3 simples. Mas antes, vou dar uma definição de regra de 3. Que é o que iremos estudar nesta aula. Olha só, na regra de 3 simples, temos sempre 2 grandezas envolvidas, com pelo menos 3 valores conhecidos e um valor desconhecido a ser calculado. Por isso, chamamos de regra de 3, por termos 3 valores conhecidos. Vamos ao passo a passo? Primeiro, devemos organizar os valores envolvidos no problema em colunas com grandezas do mesmo tipo. Segundo, perguntar-se se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o terceiro passo é montar a proporção e calcular esse valor desconhecido. Vamos lá na resolução desse problema? Vamos ao primeiro passo. Vamos fazer uma tabela com as 2 grandezas envolvidas. Quais são as 2 grandezas envolvidas? Isso aí! Repare só, as grandezas são dosagem, que estão em gotas, e massa, em quilogramas. São 5 gotas para 2 quilogramas. E o que ele quer saber é se a criança tem 18 quilogramas, qual a dosagem que ela terá que tomar. Essa dosagem é a incógnita. Iremos chamar de X. Assim, já montamos a tabelinha. Vamos lá para o segundo passo? Que é perguntar-se se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso, está bem claro. Se a massa da criança aumenta, a dosagem também aumenta. Usaremos flechas para indicar. Se as flechas tiverem a mesma direção, as grandezas são diretamente proporcionais. Se as direções forem opostas, inversamente proporcionais. Vamos lá? Veja só. São 5 gotas para 2 quilos. Para 18 quilos, serão necessárias mais gotas. Aumentou massa, aumentou dosagem. Se diminuir a massa, também diminui a dosagem, sempre na mesma proporção. Setinhas na mesma direção, grandezas diretamente proporcionais. Podemos agora ir para o terceiro passo, que é montar a proporção e calcular o valor desconhecido. Como as grandezas são diretamente proporcionais, a montagem é bem tranquila. Vou falar aqui que o 5 está para o X, assim como o 2 está para o 18. Tranquilo aí, né, Johnny? Agora é só resolver essa proporção. É só resolver, professor. Pode resolver, pode ficar à vontade. Usamos a propriedade fundamental das proporções, que nos diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Podemos resolver multiplicando o cruzado. Então, o x multiplica pelo 2 e o 5 multiplica pelo 18. Ficando assim, ó. 2 vezes x é igual a 5 vezes 18. 2x é igual a 90. X é igual a 90 dividido por 2, que é 45. Acabou aqui. X é igual a 45. A dosagem deverá ser de 45 gotas. Repare só que de 2 para 18 foi multiplicado por 9. Então, para que se mantenha a proporção, devemos multiplicar o 5 do número de gotas também por 9, que dá o 45, que é o que nós encontramos como resposta. Tá, agora, professor, e se a gente não quiser fazer esses passos aí? Escrever tabela, colocar seta? Não precisa. Isso é apenas no começo, até você sentir segurança. Depois que você entendeu isso aí, pode fazer diretão. Até porque, no Enem, temos que ganhar tempo. E uma das maneiras é você calcular as proporções ali de cabeça rapidinho. Mas, muita calma nessa hora. Tem que ter cuidado para não cometer nenhum erro. Tá, Marcão, até agora a gente viu as grandezas diretamente proporcionais, né? E as grandezas inversamente proporcionais? Vou colocar uma situação que aconteceu na diagramação do caderno de atividades Aprender Mais. Diagramação. Você sabe o que é isso? Diagramar
é o ato de organizar elementos gráficos, textos e imagens num determinado espaço. Seja este um livro, um jornal, uma revista, um folder ou uma página de site, dentre várias outras mídias. Boa, professor, agora a gente volta para a matemática com aquela situação que aconteceu, né? Isso aí, Johnny. Vamos lá. Vamos deixar ele dar aula. Na versão inicial de um dos cadernos, de um dos volumes do caderno Aprender Mais, ele tinha 120 páginas com 35 linhas em cada página. Para otimizar o custo, decidiu-se que o caderno teria 100 páginas. Quantas linhas, no máximo, poderia ter em cada página? Vamos lá, ó. Vamos novamente ao nosso passo a passo. Primeiro passo, devemos organizar os valores envolvidos no problema em colunas com grandezas de mesmo tipo. Agora, temos como grandezas o número de páginas e o número de linhas por página, beleza? Então vamos lá. Linhas e páginas são as grandezas que estão envolvidas aí. Agora, é o seguinte, quando eu tenho 35 linhas, eu consigo diagramar em 120 páginas. Quantas linhas poderei usar para que o caderno Aprender Mais tenha exatamente 100 páginas? Repare que o número de linhas é a incógnita, que novamente chamaremos de x. 100 páginas, x linhas por páginas. Agora que preenchemos a tabela, vamos para o segundo passo, que é perguntar-se se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu pergunto agora, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, Manu? Inversamente. Tô certa? Manu, por quê? Vamos lá, eu vou explicar, vou tentar explicar. Porque se eu diminuo o número de páginas, eu tenho que aumentar o número de linhas por página. Ou, se eu aumentar o número de linhas por páginas, eu diminuo o número de páginas, né, professor? É isso aí. Aumenta um, diminui o outro. Grandezas inversamente proporcionais. Logo, você já sabe. Aqui eu coloco uma setinha para baixo e aqui uma setinha para cima. Então, quando o número de páginas diminui, o número de linhas aumenta. Agora, eu posso montar a proporção, que é o nosso terceiro passo. Como são grandezas inversamente proporcionais, vou ter que inverter uma dessas razões aí, ok? Então, ó, eu posso dizer que 120 está para 100, da mesma forma que o x está para 35. Observe que eu inverti o x com 35, tranquilo? Aqui eu posso simplificar o 120 e o 100 por 20. Aí teremos 120 dividido por 20 é 6 e 100 dividido por 20 é 5. Eu gosto de simplificar, mas não é obrigatório. Se você não simplificar, vai encontrar o mesmo resultado no final. Agora, eu posso multiplicar cruzado. Temos que 6 vezes 35 é 210, que é igual a 5 vezes x. 210 dividido por 5 é igual a x. Temos então que x é igual a 42. O número máximo de linhas por páginas é de 42 linhas. Repare, se eu diminuo o número de linhas, aumenta o número de páginas. Grandezas inversamente proporcionais. Entendi. Agora, regra de 3 cai no Enem? Boa, Manu. Regra de 3 cai sim no Enem. É um assunto recorrente nas provas do Enem. E olha só, vou resolver uma questão que caiu no Enem. Só que eu vou dar uma grande dica para vocês. É que vocês pratiquem resolvendo as questões que caíram em exames anteriores. Para você ir pegando o jeito, para ver como funciona direitinho. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Só que a regra de 3 composta é o tema da nossa próxima aula. Nós veremos aqui no próximo exercício, regra de 3 simples, beleza? Vamos lá. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional da energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, de 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quantos kWh? Temos aí as alternativas. Vamos lá na resolução? Vou montar aqui a tabelinha com as grandezas envolvidas. Quais são essas grandezas? Isso, quilowatt e o tempo. Vou colocar aqui o tempo em minutos e já já eu explico para vocês por quê. Eu sei que a cada hora o chuveiro consome 4,8 kW. Então, vai ser 4,8 kW em 60 minutos, que é 1 hora. E agora? Bom, uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, de 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quantos quilowatts? O que eu quero saber
está na coluna dos quilowatts. Esse é o nosso X. E os minutos que a pessoa vai passar tomando banho? Bom, eu sei que ela vai tomar 2 banhos diariamente de 10 minutos cada. 2 banhos de 10 minutos, 20 minutos por dia. Só que durante 7 dias, teremos então 7 dias vezes 20 minutos por dia, que vai dar um total de 140 minutos. Por isso, eu coloquei o tempo em minutos. Fica mais fácil. Está montada a tabelinha. Agora eu devo perguntar, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Olha só, se eu aumentar o tempo, o consumo em quilowatts também vai aumentar. As setinhas ficam para a mesma direção. As grandezas são diretamente proporcionais. Agora, é montar a proporção e calcular o valor desconhecido. Como são grandezas diretamente proporcionais, a montagem é bem tranquila, não tenho que inverter nada. Vou colocar aqui que o 4,8 está para x, assim como o 60 está para 140. Tranquilo aí, né? Agora, é só resolver a proporção. Mas antes, eu vou simplificar o 60 e o 140 por 20. Temos agora 4,8 para x, assim como 3 está para 7. Multiplicando o cruzado, fica 3x é igual a 33,6, x é igual a 33,6 dividido por 3. X é 11,2 kW, que é a nossa resposta, que está na letra D, 11,2. E aí, compreendeu a solução? Compreendi sim, professor. Ó, regra de 3 simples está dominada, né? Agora eu quero ver a composta na próxima aula, não é isso? É isso aí. Então, ó, Marcão falou, Marcão vazou. Fui, galera. Valeu, Quem professor. tá indo é o professor, mas no próximo bloco tem mais uma aula e é de física. Fica aí.